Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Hoje, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, a igreja do amor esquecido. Agora imagine, a igreja, ela sofreu uma certa amnésia, mas não era acerca de qualquer coisa, era acerca de algo principal, do amor. Agora veja, então hoje vai ser a igreja de Éfeso, e no decorrer dessas terças-feiras, Deus ele vai falando conosco. A próxima será a Esmirna e por aí vai. Amém? Apocalipse 2, verso 1 até o verso 6. Todos encontraram? Amém. Assim irá nos dizer a palavra do Senhor. Escreve ao anjo que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo teu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, e nós pedimos, ó Deus, venha falar conosco poderosamente, para que, ó Deus, essa palavra venha ficar fixada em nosso coração, mas que ela não venha apenas, ó Pai amado, vir ao nosso ouvido, mas que ela possa servir, ó Deus, de base, que ela venha surtir efeito em nossa vida, ó Pai, que ao sairmos daqui nesta noite, possamos sair praticando a tua palavra, possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos orientar e nos ensinar, ó Pai, pois sabemos que tudo que vem do Senhor é o melhor para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode assentar, pode glorificar, pode deixar a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Irmãos, nós primeiramente precisamos entender que o principal que Deus traz ao nosso coração nesta noite é exatamente no verso 5 que vai nos dizer: lembra-te, pois, de onde caíste. É interessante quando nós paramos para pensar, nós só vamos lembrar de algo que nós esquecemos, de algo que nós perdemos, de algo que nós deixamos de fazer ou de praticar. E aqui Deus está trazendo a memória do povo. Ele lembra onde foi que você caiu, o que foi que aconteceu para você chegar até onde você está hoje. Exatamente nesse contexto que nós vamos analisar. Em toda a Ásia não havia igreja mais obreira, dinâmica e ortodoxa do que a de Éfeso. O seu preparo teológico era tão sólido que o seu pastor capacitara-se inclusive a confrontar os que se diziam apóstolos. Éfeso era a igreja apologética por excelência. Ela destacava-se também por seu testemunho esforço e extenuante labor pela expansão do reino de Deus. Observe que a igreja de Éfeso era uma igreja que era vazia. Não era uma igreja parada que ficava ali só. Porque às vezes nós acostumamos a ficar só no momento do culto. Nós fazemos só aqui. Não, mas ela não era uma igreja que era esforçada. Ela corria atrás. O seu líder, ele era tão espiritual, ele tinha ali um conhecimento tão vasto, que ele se propunha a combater mesmo aqueles que se diziam ali que eram e não eram. Ele colocava a prova, vem, chega mais, vamos analisar. Como que é essa? Você é espiritual mesmo? Então vamos testar esse espiritual. Ele tinha
esse discernimento, ele tinha esse entendimento. E o próprio Senhor Jesus, ele vai elogiar isso nele. O próprio Senhor Jesus vai dizer que não, ele, realmente a sua intenção é muito boa. Você colocou a prova e achou ele sem mentira. E eu agradei disso. Não é uma igreja simples qualquer. Não é uma igreja que abriu uma portinha aqui agora. Vamos abrir uma porta aqui. Dizia da igreja X, eu vou abrir uma portinha do canto aqui. Não era esse tipo de igreja. Era uma igreja estruturada. Era uma igreja de conhecimento. Era uma igreja que tinha base sólida. Até porque quem fundou aquela igreja, quem chegou ali para poder abrir as portas ali, através da mensagem de Cristo, foi um homem excepcional. Não tem o que discutir. Era um excelente teólogo. Quem iria discutir e iria querer bater de frente com Paulo? Era um homem instruído, um homem de vasto conhecimento. Então tudo que ele tinha ali, ele foi passando por aquele povo. Agora observa, Éfeso era uma igreja singular. Ou seja, Paulo, ele evangelizou ali a igreja na sua segunda viagem. Porém, a igreja ela foi florescer, ou seja, ela foi crescer de fato na sua terceira viagem. A chegada do reino de Deus à cidade foi acompanhada por um grande avivamento. Houve batismo com o Espírito Santo, curas divinas e não poucas conversões. Observe, mas era uma igreja ali que ela foi muito bem estruturada. Paulo, ele trouxe aquela igreja ali, a presença de Deus chegou naquele lugar. A mensagem do Evangelho foi expandida naquele lugar. Havia ali batismo, conversão de almas, havia ali batismo no Espírito Santo. As pessoas estavam de fato ali interessadas em ouvir a verdade. E não ficava só por aí. Nós podemos ver também a solidez doutrinária. O preparo bíblico e teológico de Éfeso era singular. Afinal, eles tiveram ali o privilégio de ter, como pastor, por 3 anos, o maior teólogo do cristianismo. Durante esse tempo, Paulo lhes expôs todo o conceito de Deus. Observe-nos o que é uma igreja ser pastoreada por simplesmente o maior teólogo que passou aqui, cristianismo. Um homem que tinha base. Ele mesmo pode dizer ali aos Coríntios, porque eu recebi do Senhor, o que também nos ensinei. Era alguém que tinha solidez, ele ficou por 3 anos naquele lugar. Imagina o tanto de conhecimento que passou para aquela igreja, para aquele povo. E ainda assim havia algum detalhe naquela igreja. É uma igreja de ministros excelentes. Além de Paulo, a igreja de Éfeso foi pastoreada também por Timóteo, Tíquico. Dizem alguns estudiosos também que o seu púlpito teria sido ocupado ainda por João, o discípulo amado. Os obreiros que por lá passaram eram de comprovada excelência. Irmãos, qual outra igreja nós vamos ver que teve uma base como essa? Qual outra igreja que teve um fundamento como esse? Nenhuma. Não teve uma vasta interpretação, conhecimento como essa. Então, veja que era uma igreja que sabia. A pior coisa, a Bíblia ela vai nos orientar. A pior coisa que tem é nós sabemos e nós não praticamos. Maior punição haverá. É melhor que a gente não saiba. É melhor que nós nem conheçamos do que nós conhecermos e não praticarmos. Quantas vezes nós aprendemos, nós ouvimos, mas aquilo entra só por ouvido e sai por outro. Quantas vezes na hora que nós saímos da porta da igreja, já esquecemos tudo que foi pregado, já esquecemos tudo que foi anunciado. Porém, naquele dia para Deus, Ele não vai perguntar se você lembra do que você ouviu. Ele vai querer saber se você ouviu, se você aprendeu. E a partir do momento que nós ouvimos, nós devemos colocar em prática. Medita nesse momento. Aleluia. Só medita um pouco como que era a estrutura daquela igreja, com todo o vasto conhecimento, e ainda assim haver um detalhe naquela igreja. O problema em Éfeso, um grave problema. Havia um certo problema com a igreja em Éfeso. A sua lua de mel com o Senhor havia chegado ao fim e ela não o percebera. Já não se lembrava do amor, primeiro e belo, que decidia ao Cordeiro de Deus. Não
agia assim Israel em relação ao Senhor. Jeremias 2, 1 a 13 também vai nos dizer. No entanto, não podemos evitar a pergunta: se ela foi de fato pastoreada pelo discípulo do amor, como veio esquecer justamente o primeiro amor? Irmãos, já pararam para pensar o que é isso? Os irmãos já pararam para meditar o que é uma igreja esquecer o primeiro amor? Uma igreja que ela tenha tudo menos o amor, menos o principal. A tristeza que se havia dentro daquele lugar. Uma igreja que havia sido orientada e ensinada por Paulo, por Timóteo, por homens de Deus, por homens que conheciam o Evangelho, que apresentaram a verdade, e que no final a igreja ela começa a esquecer exatamente o primeiro. Você lembra de quando você buscava a Deus? De quando você tinha ali aquele amor? Irmãos, algo maravilhoso quando nós aceitamos a Cristo, que nós chegamos com aquela sede, com aquele desejo, e nós queremos buscar ao Senhor com tudo que nós temos. Mas vai passando o seu tempo, vai aumentando-se a quantidade. Nós começamos aí a focar, eu já tenho muitos anos de crente, e isso quer dizer que eu já estou totalmente preparado, pronto. E esquecemos de que ainda corre em você a essência daquele primeiro amor, de quando você entregou sua vida a Cristo. Você ainda se lembra daquilo que você fazia para Cristo? Quantas vezes você tirava horas para buscar o Senhor? Hoje você não. Quanto tempo você passava pelas madrugadas? Senhor, eu tenho que acordar na madrugada, colocava até o despertador ali para tocar pelas madrugadas para buscar a Deus. Hoje você já não faz mais isso. Aqueles momentos em que você tirava em particular só você e Deus. Como é que você consegue arrumar desculpas, um monte de coisa? É exatamente o que estava acontecendo naquela igreja. Arrumava-se um monte de coisa, mas não buscava. Não tinha intimidade com Deus. Você ainda, pelo menos, se lembra quando foi que isso começou a acontecer? Quando foi que você começou a se afastar da presença de Deus? Quando foi que você começou a se afastar daquela essência, daquele desejo de orar, de buscar, de jejuar, de consagrar sua vida a Deus? Quem sabe hoje passa-se anos e você nem se lembra de fazer um jejum a Deus? Quem sabe passa-se semanas e meses e você nem se lembra de orar mais a Deus? Onde está? Quando foi que isso começou? Foi quando você começou a ser sábio demais? A ser conhecedor? Ou foi quando você começou a se preocupar com tantas outras coisas? A alegria da salvação que o salmista devia perder. Se você for ler o Salmo 51, 12, vamos ler para a nossa meditação, Salmos 51, 12. Louvado o nome do Senhor, quem encontrar pode ler. Salmos 51, 12. Consegue se alegrar quando você lembra do privilégio da salvação que Ele te entregou? Você já parou para pensar o que é isso? Você já parou para imaginar o que é o privilégio da salvação? Quantas pessoas vão para o inferno? Quantas pessoas vão de mal a pior? E Deus, Ele te escolheu, Ele te deu o privilégio da salvação, Ele se apresentou a você, e você tem se alegrado? Você tem sentido aquela emoção lá dentro da sua alma com esse privilégio? O salmista ele pediu: Senhor, torna-me a dar. Ele também havia pedido. Ele precisava que o Senhor trouxesse de volta a ele a alegria da salvação. Nós não podemos nos esquecer dessa alegria. O primeiro amor é o elevo que no início fez com que os Efésios
vivesse nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Também a disposição que leva o obreiro a semear no misto de lágrimas e júbilo a preciosa semente do Evangelho. Irmãos, ficamos lembrando e recordando. Lembra quando chegávamos na igreja e quando a gente começava a orar, a velha dedicava as lágrimas rolar. A gente começava a lembrar de tudo aquilo que o Senhor ele fez por nós, de tudo aquilo que o Senhor as lágrimas começavam a rolar, era imediato. Eu lembro do tempo que todo crente ele trazia a Bíblia, mas sempre junto da Bíblia tinha algo. Era um componente que não faltava, era um lenço. Todo cristão tinha um. Hoje os cristãos já não precisam mais do lenço, porque já não usa mais. Não tem utilidade. Começa a lembrar, puxa pela memória, qual foi a última vez que você derramou uma lágrima de verdade diante de Deus? Que você precisou de usar lágrima, usar ali o lenço para poder secar. Qual foi a última vez que você derramou essa lágrima? Nós temos que puxar pela memória. Era isso que Cristo estava falando para a igreja. Aí lembra, começa a puxar pela memória. Você primeiro tem que lembrar onde foi que você caiu, como foi que você começou a perder essa essência. Tem muitos que começou a perder essa essência quando a tecnologia entrou. Porque começou a focar tanto no telefone ali, né? O telefone daqui e dali, e começou a se afastar de Deus. Tem outros que começaram a se afastar de Deus porque começou a ouvir muitos murmúrios de outras pessoas. Não, porque para você orar, Deus tem que ser desse jeito. Porque para você buscar Deus tem que ser dessa maneira. E hoje já não busca Deus mais com sinceridade. Busca preocupado com o que o outro vai falar. Fulano ele está orando desse jeito ali, tem que ser ali, tem que ser dessa forma, tem que ser daquele jeito. Irmãos, você pode orar a Deus, desde que seja sincero no coração. Você pode orar a Deus em pé, deitado. Você pode chegar aqui e dobrar o seu joelho. Você pode sentar pela cadeira. Você pode, talvez, dar no coração e pode deitar aí. Faz igual Salomão, ele deitou, abriu os braços ali e foi clamar a Deus. Mas o primeiro ponto que você tem que entender, será que foi nesse momento que você abandonou a Deus? Você esqueceu de começar a buscar a Deus com a essência? Irmãos, observa que a igreja, ou seja, o conjunto todo, observar onde foi que começou o erro, para que pudessem sair daquela situação. Somos cada um de nós. Cada um de nós. O amor ele ainda está ardendo. Irmãos, o Senhor ele está nos convidando a voltar à essência do primeiro amor. E rapidamente. Porque nós estamos achando, não, amanhã. É sempre amanhã, né? Amanhã eu busco. Amanhã eu oro. Amanhã eu apresento a Deus. E nós vamos deixando o tempo passar. Já reparou que muitos hoje deixou o primeiro amor porque o excesso de trabalho afastou de Deus. Aí começou a focar tanto só no trabalho e esqueceu de focar na presença de Deus. E com isso o amor ele vai se desvanecendo. Nós precisamos puxar pela memória quando foi que isso começou a acabar. Quando foi que isso começou a reduzir na nossa vida? A amnésia do amor, sendo o primeiro amor tão sublime e inefável, pode alguém vir a esquecê-lo? Apesar de Éfeso ainda entregar-se demandadamente a obra de Deus. Isso é um ponto importante, então. Por mais que a igreja ela se entregava a fazer a obra, ela corria atrás, ela não parou, ela entregava. Era mesmo que você não chamava aqui um pregador, ele vinha pregar. Você chamava para poder evangelizar pela rua, não ia pelas ruas. Levava a palavra, levava o folheto, se fosse preciso, traduzindo para hoje, eles corriam atrás. Eles faziam, mas faziam sem o amor. Irmãos, o inferno ele vai ter cheio de muita gente que fazia. E tem pessoas que vão para o inferno que muitas das vezes tinha até mais obra do que quem não vai. Vai ter muitas pessoas no inferno cheias de obra, mas com pouco. Ou sem nenhum amor. Já reparou que muitas pessoas gostam de fazer só para aparecer? Eu vou fazer porque o irmão ali está me vendo, estufa o peito.
Não adianta nada. Eu vou fazer só não, nós temos que fazer primeiramente por amor. Aleluia! Embora teológica e biblicamente ortodoxa, já não conservava o ardor daquele sentimento que um dia fez a Sulamita palpitar pelo esposo. Eu sou o meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Era-lhe urgente, pois, voltar ao primeiro. Não já reparou que, observa, a Bíblia está falando da igreja que estava vivendo. Você, não é só aqui não. A igreja no Brasil, ela está cumprindo exatamente o que a palavra do Senhor já nos disse lá atrás. O amor de muitos, e infelizmente, a igreja brasileira ela está passando por esse processo. Muitos até pregam bonito, fazem bonito, referencia e tudo mais, mas se um irmão na igreja precisa dele, ele nunca pode. Se o irmão olhar torto, o outro dentro da igreja acabou. Mas está vazio. Está vazio. Onde está? Irmãos, muitas pessoas, irmão, mas né, sobre o primeiro amor e coisa e tal. Imagina um casamento. A pessoa quando está namorando, é tudo flores, né? Se tiver levar uma flor todo dia para entregar. Aí depois que casa, vai passando-se o tempo, as flores vão sumindo, e com isso vai deixando, né? Então quando tem um esquimento, tem vezes que tem que se limpar mais. Isso não está tendo nada mais. Então assim, igreja, voltando ao primeiro amor. Esquecer o primeiro amor não é incidente teológico, é aquele espiritual. Semelhante pecado demanda contrição e arrependimento. Por isso o Senhor Jesus insta, junto ao pastor em Éfeso, a que volte de imediato ao primeiro amor. Os irmãos já repararam que o Senhor está cobrando muito exatamente esses pontos. É união, é amor, é oração, é buscar no Senhor. Veja, lendo aqui nesse contexto, que olha que maravilha. Por isso o Senhor Jesus insta, ou seja, aperta de quem? O pastor em Éfeso, a que volte de imediato ao amor. Calma aí, o pastor começa com você. É a partir de você, passa a partir. Então você pode dizer, a igreja de Éfeso era rica em obras e pobre em amor. Apesar de já não se lembrar do primeiro amor, Éfeso ainda era rica em obras. O próprio Cristo ressaltou essa característica. Jesus, se ele vier fazer um levantamento daqui, ele vai poder dizer isso, amém? Eu sei da sua obra, amém? Irmãos, aqui é Jesus que estava falando, não era homem. Aqui não era coisa na cabeça que João teve um delírio e ele escreveu isso aqui, não. Era o próprio Cristo que estava falando. Você pode ver que a carta, ela começa dizendo, primeiro ela tinha o quê? Destinatário. Ela tinha um lugar para ela ir, mas tinha quem? Tinha um remetente. E o remetente, quem que ele vai dizer que ele era? Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quem é que tem na destra as 7 estrelas? Não era outro, não era João, não era Paulo, não era Pedro, era o único que tinha, é Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Não é ele quem está dizendo ali. Ele mesmo vai dizer que aquela igreja ela tinha obra. No entanto, já não praticava as obras que havia distinguido no início da fé. O amor que santificara ao Senhor Jesus. A igreja em Éfeso era rica em obras e fraca no amor, porque os irmãos aqui eles estavam querendo mais se ajudar, não estavam mais querendo buscar junto. Sabe aquele momento da igreja quando começa, se um irmão ele fala em mistério, ele fala em língua estranha, o outro quer falar mais alto que ele? É o amor que já inspirou bastante. Sabe quando você coloca alguém para poder trazer a palavra de Deus, o outro já começa a coçar a canela lá atrás, não, mas eu tenho mais tempo de crente,
que até agora não ganhou oportunidade para pregar, mas o outro lá está pregando e é a forma de amor. Sabe quando começa? Muito porque ele disse, me disse, aquela confusão. Não, a igreja sem amor, ela sempre dá problema, sempre dá trabalho, sempre dá custo. Era isso que Jesus estava falando dele. Vocês trabalham muito, é muito bonito o trabalho de vocês, mas não passa disso. Só trabalho não vai resolver. Só ir ali, evangelizar ali também não vai resolver. Tem uma diferença entre nós evangelizarmos e nós fazermos evangelismo com amor. Nós saímos, colocar uma caixa de som no carro e sair é uma coisa. Agora eu colocar a caixa de som no carro preocupado com a alma que está ali precisando, é isso que a Bíblia está falando. Glória a Deus. Se as obras sem a fé são mortas, o que delas resta sem o amor? A obra sem fé é morta. A obra sem o amor nem existe. Não funciona. Até mesmo o auto-sacrifício sem amor, nada é. Conforme destaca o apóstolo Paulo. Vamos ver 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Quem encontrar pode ler. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para os centros pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém? Eu posso me automutilar, posso rasgar minha carne inteira, mas se eu não tiver amor, não vai resolver. Irmãos, é muito sério. Eu posso jejuar, eu posso ler a Bíblia o ano inteiro. Tem pessoas que se vangloriam, não, eu leio a Bíblia toda em um ano. Eita, que maravilha, que bonito. Grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas. Você pode fazer tudo isso, mas se não amar, não vai resolver nada. Ah, não, pode vir na igreja todo dia, mas se não tiver amor, não resolve nada. Pode pular aqui na frente, estou cheio do Espírito Santo, pula e fala, não vai resolver nada. Não adianta. Se não tiver o amor, nada adianta. Não, mas eu faço jejum o mês inteiro, o ano inteiro. Se não ama, não resolve nada. Não, mas eu oro 5 horas por dia, mas não ama. Nunca conseguiu liberar o perdão, não resolveu nada. Esses são os famosos sacrifícios de tudo. Não resolve, não tem utilidade. Se não amar, não tem utilidade. O amor é o mais elevado das obras, não a obra tão elevada como o amor. Deuteronômio 6,5 vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso é amor. Aleluia, glória a Deus. Não, mas eu amo a Deus só pela metade. Uma parte do meu coração é de Deus e a outra é do mundão. Não resolveu nada. Não tem nenhuma utilidade. Então, amarás de todo. Há crentes que se limitam a amar as bênçãos, há outros que, mesmo sem as bênçãos, amam o abençoador. Que belo exemplo temos em Abacuque. Irmãos, veja Abacuque, a história, a trajetória que Abacuque ele passou, e agora veja, ainda que falte tudo, ovelhas no curral, que falte ali o alimento, que falte tudo, ainda assim, ele não louvava a Deus por causa daquilo que Deus tinha para oferecer a ele. Ele louvava a Deus porque ele amava a Deus. Já reparou que muitas pessoas só buscam a Deus por causa de interesses? Eu louvo a Deus porque eu quero uma casa, eu louvo a Deus porque eu quero um carro, eu louvo a Deus porque eu quero uma... Irmãos, nada disso vai resolver. Nada disso vai adiantar. Abacuque ele louvava a Deus, ele fazia para Deus, era com amor. E era por amor. Você tem feito por amor, amém? Eu acho que os irmãos não entenderam a pergunta, né? Vamos perguntar de novo.
Nós estamos servindo a Deus unicamente porque nós amamos a Deus, amém? Amém. Tem alguém ainda amando a Deus depois disso. Irmãos, não adianta. Deus, Ele pode nos dar tudo que nós pensarmos, que nós quisermos, Ele pode nos dar. Mas nada disso vai nos fazer amar Ele. Observa o que aconteceu com Jó. Jó, ele tinha tudo. Mesmo Jó perdendo tudo, ele ainda assim continuava amando a Deus. Porque ele nunca amou as coisas que ele tinha, ele sempre amou a Deus. Ele não amava simplesmente a Deus. É isso que nós temos que entender. Lembrando-se do primeiro amor. Como voltar ao primeiro amor? A resposta vem do próprio Cristo. Lembrar-te, pois, de onde caíste. Já reparou que muitas pessoas não gostam de parar para analisar a sua vida? Você já parou para meditar na sua trajetória de crente, de salvo do Senhor, desde que você aceitou até hoje? Você já parou para fazer esse balanço na sua vida espiritual? É algo que nós temos que fazer. Para que você venha saber onde foi que você caiu, você precisa começar a lembrar lá de trás. Quando você aceitou a Jesus, como que era a sua vida? Quando você aprendeu a orar, como é que você fazia a sua oração? Quando você aprendeu a jejuar, como é que você fazia o seu jejum? Comece a lembrar neste momento. Quando Deus ele te entregou o primeiro dom para ser usado na obra, como é que você fazia para utilizar esse dom? E hoje? Como você está fazendo? Você está utilizando exatamente na essência? Você está utilizando exatamente na profundidade? O primeiro passo que nós temos que entender na nossa vida é: para que Deus ele nos chamou? O primeiro ponto. Nós temos que ir lembrando disso constantemente. Sabe por que muitas pessoas fracassam dentro da igreja, dentro da casa do Senhor? Começa exatamente por aí. Não, Deus está usando a vida da nossa vida, tem que ser usado. Que é isso? Eu sou filho do pastor da igreja, eu nasci dentro da igreja, eu também sou obrigado a ser usado. Velho, calma. Deus ele te chamou para quê? Não adianta. Grande parte começa a fracassar por aí. Outra parte, igual aconteceu em Éfeso, aconteceu em Corinto. Eles começavam a brigar ali porque o irmão estava falando mais em línguas do que o outro dentro da igreja. O irmão estava profetizando mais que o outro dentro da igreja, começava com muito por isso. Então são coisas pequenas que vai se alastrando e que a gente vai estudando. Você nessa noite já entendeu qual é o seu chamado? Sabe como Deus ele vai começar a te usar de verdade? Quando você começar a colocar em prática o chamado que a gente tem. Glória a Deus, pode voltar, pode quando você começar a colocar em prática. Por que estava dando esses problemas lá na igreja de Éfeso? Tinha muitas pessoas que queriam ser igual ao outro. Cada um dentro do seu. Mas tem irmão que vai chegar e assim, na hora que ele der um glória a Deus, o povo já começa a pular lá atrás e gritar. É cada um no seu. Cada um na sua maneira. Tem irmãos que ficam com vergonha. Não, irmão, uma oportunidade para o irmão aqui. O irmão fica com vergonha. Irmãos, toda vez que você ganhar uma oportunidade, não recusa. Não recusa. Ah, irmão, mas por que, né? Porque, irmãos, entenda isso. Quando Deus ele te chamou para vir aqui na frente, às vezes tem alguém sentado no banco esperando a sua oração. Ah, irmão, eu não tinha assim, não, mas o pastor sem orar, mas não, às vezes Deus ele quer usar você. E você que impede a bênção que Deus vai acontecer na sua vida. É simples assim. Irmão, às vezes tem alguém precisando da sua oração. Mais ninguém, é só a sua oração. E você está limitando o poder de Deus na sua vida e impedindo a bênção de Deus na vida. Ah, mas eu estou falando, é simplesmente isso. Às vezes você limita a bênção de Deus na sua e na vida. Deus ele não faz nada dentro da casa dele sem propósito. Ele não faz nada aleatório. Ele não te chamou para ficar só sentado no banco. Entenda isso de uma vez na sua vida. Deus não te chamou. Ele não ia pagar um alto preço. Ele não ia morrer na cruz para você ficar sentado no banco da igreja. Deus ele não ia fazer isso.
Alguma coisa Ele quer que você, irmão, não sei pregar, mas você sabe orar. Então Deus Ele te trouxe aqui para orar. Alguém, então, comente. Por que muitas coisas, irmão, o amor vai esfriando dentro da igreja? Tem muito que não vou orar para o pastor, não, porque o pastor que tem que orar para mim. Ei, o pastor ele precisa de oração nossa da igreja. Porque o pastor, ele não, o pastor tem hora que ele está precisando da oração da igreja. E às vezes a sua oração que você fez lá dentro da sua casa, Senhor, abençoa o pastor. O Senhor, você falou com Deus só isso, abençoa ele. Era um momento que o pastor estava lá passando uma dificuldade e Deus chegou lá com a resposta. Mas ele falou, não, eu vou orar para o pastor, não, o pastor que é obrigado a orar para nós. Você perdeu a sua oportunidade e ainda impediu para você receber essa bênção. Então começa a meditar nesse momento. Onde foi que você caiu? Onde foi que você começou a fraquejar? Tem muitos irmãos que, não, eu comecei a fraquejar, né? Minha fé foi abalada. É porque no momento que tinha muitas pessoas entendidas na igreja, eu me sentia fraquinho, eu me sentia menorzinho, eu me sentia pequenininho. Irmãos, Pedro ele não tinha tanto estudo, não tinha tanta orientação, e Deus usava Pedro. Então, não, mas eu não sei falar, não sei ler, mas você sabe falar alguma coisa, irmão. Fala que Jesus é bom, fala que Jesus ama, fala que Jesus ama. Deus não chama para fazer alguma coisa. Deus não quer ninguém ficar parado, de braços cruzados, esperando o tempo passar. Não, porque eu já estou salvo mesmo, já está bom, não. Tem momento que Deus ele vai precisar só de você. Tem que ser você. Não pode ser outra pessoa, tem que ser você. Começa a lembrar aí agora. Feche os seus olhos por um momento. Começa a lembrar. Onde foi que você caiu? O que é que está te impedindo de fazer a obra de Deus? O que é que está te impedindo de amar mais o seu próximo? O que é que está te impedindo de orar pelo seu próximo? Não é nem ir na casa dele, é orar, enviar sua oração lá. O que é que está te impedindo de fazer isso? O que é que está te impedindo de ter um contato com Deus? Muitas pessoas preocupadas, irmão, por que eu não sinto mais a glória de Deus? Por que eu não sinto mais a presença de Deus? Eu não sinto mais um avivamento na igreja? Ei, é porque está faltando o amor dentro da igreja. O Senhor está te convidando nesta noite, é para você refletir aí agora. Talvez se você sair daqui hoje, você vai esquecer de refletir lá na sua casa. Então começa a refletir aqui agora, nesta noite. O que é que está te impedindo de ser usado por Deus? O que é que está te impedindo na casa de Deus? Você não pode falar que é Deus que está te impedindo. Você não pode falar que é o irmão que está te impedindo. Você não pode falar que é o pastor que está te impedindo. Não tem nada que impeça que nós adoremos a Deus, a não ser a nós mesmos, a não ser nós mesmos que pedimos para o agir e o mover de Deus na nossa vida. Agindo na sua vida, é porque você caiu a partir do momento que você fechou as portas para Deus. Você não permite mais que Deus ele opera na sua vida. Às vezes Deus ele quer te usar, mas você passa na frente e fala, não, Senhor, eu quero fazer do meu jeito, eu quero falar do meu jeito, eu quero cantar do meu jeito, eu quero orar do meu jeito. E Deus ele está falando com você, batendo na porta, e se sentimento, meu filho, eu quero que você faça da maneira que eu mandei, da maneira que eu ordenei, da maneira que eu ordenei. Não faça para parecer bonitinho, não faça para ser parecido com o outro, não faça para ser igual um pregador da internet, igual um cantor do livro, um cantor famoso, alguém reconhecido. Não faça na sua intimidade com Deus, faça o seu Deus para Deus. Comece a voltar ao primeiro amor, comece a voltar nos momentos que você tinha intimidade com Deus. Tem pessoas aqui que Deus está sentindo saudade de ouvir a sua voz na intimidade com Ele. Você está até dizendo aí, mas irmão, mas eu oro, mas não está orando naquela intimidade, naquela essência, com o desejo de encontrar a Deus. Nessa noite Deus ele está te chamando a reconciliar com Ele. Ele está te chamando a se aproximar dEle. Ele está te chamando a ter intimidade com Ele. O tempo de amor, se não voltar ao primeiro amor, é Ele. A recompensa de Deus ela virá, mas não será uma recompensa boa, não será nada agradável, não será nada satisfatório, porque o próprio Senhor Jesus ele vai dizer: Ei, se não voltar ao primeiro amor,
se não retornar à essência, se não retornar àquilo que eu te chamei para que você fizesse, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus está te chamando nesta noite. Volta ao primeiro amor. Deus está te chamando aí. Quando você for louvar, apenas louvo para adorar. Apenas louvo para engrandecer ao nome dele. Quando você for orar, não ore para fazer bonito, para que a igreja venha sentir bonitinho, não. Ore para Deus. Ore para que Ele ouça a sua voz. Ore para que Ele complete ali aquilo que for necessário. Ore com intensidade a Ele. Não se preocupe com o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Apenas ore na intimidade com Ele. Quando for pregar a palavra do Senhor, for transmitir a mensagem de Deus, esvazia-se de si mesmo e deixe a sua boca para que Ele venha falar. Deixe a sua vida para que Ele venha mover. É isso que Deus está chamando. É isso que Deus está chamando nesta noite, para que nós venhamos fazer, para que nós venhamos nos arrepender e retornarmos ao primeiro. Observe, porque somente Deus é quem pode mover. Amém? Louva o Senhor.